A gente está trazendo os detalhes aqui sobre os trabalhos da CPI do crime organizado. Estamos falando dos convocados, né, a participar. A CPI divulgou aí o release falando sobre os convocados. Chamou a atenção no final desse release, até eles colocam assim, outras aprovações. Além dos requerimentos de autoria do relator, né, a CPI também aprovou convocação de convidados a participar e a comparecer. Entre os convidados, o próprio ministro Dias Toffoli, a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, além de Guido Mantega, Rui Costa e o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Mas foi aí no âmbito do convidados, né? Convidados, não convocados, né? A participar. Quais são as diferenças, professor Mairovich? Qual seria a importância aí de Dias Toffoli e a própria esposa de Moraes irem à CPI levar informações aos parlamentares? Com relação ao Dias Toffoli, a gente já conversou no programa passado ou retrasado, não há possibilidade dele ser obrigado, ser convocado. Não pode, porque ele é um órgão de poder e não pode. Então, qual é a saída? A saída é o convite. O problema é que o convite precisa ser aceito. Então, o Toffoli pode não aceitar o convite. Agora, com relação a convite, como a esposa do Moraes, eu gosto de chamar ela pelo nome do direito civil, a consorte do Moraes. A consorte do Moraes está sendo convidada também. Ela poderia ter sido convocada, intimada, notificada, e aí seria obrigatória. Mas, Fabiola, eu queria aqui colocar uma questão que muito preocupante e que está aí estourando nos corredores de todos os fóruns. Posso falar agora? Pode. Tem informação, manda ver. Olha, depois do... Josias, eu peço licença para usar uma palavra do teu dicionário. Depois do depois de aconchambar, foi aconchambrado numa sessão secreta, vamos então pensar naquela sessão secreta com o relatório da Polícia Federal, onde se falou a besteira de que a Polícia Federal tinha arguído a suspeição do Toffoli. Não, ela apresentou um relatório do que ela havia constatado. Mas nessa sessão secreta, o que se acochambrou foi, olha, o Toffoli acabou saindo da relatoria por vontade própria, abdicou disso, entrou um outro relator sorteado e o que aconteceu também? Os oito incensaram o Toffoli, passaram a mão na cabeça dele, incensaram e nem tocaram na questão do Moraes. Depois dessa sessão secreta que vazou, o que está acontecendo? O Moraes, isso a gente já falou, o Moraes partiu para vingança, pegou lá o inquérito da fake news e passou, tendo em vista um crime que existe, que é o vazamento de informações, e passou a buscar vingança. Por outro lado, e esse é o fato novo, por outro lado, corre a notícia, inclusive foi dada pelo Poder 360, acabou de ser dada, no sentido de que está havendo um movimento de ministros, e certamente tem a ver com esses 8, ou alguns deles, não com os 2 que ficaram fora, Fachin e Carmen Lúcia, para quê? Atenção, vamos cair da cadeira, para responsabilizar a Polícia Federal por ter investigado o Toffoli. Ora, eles queriam o quê? Que fosse pegar... Olha, senhor relator, empreste-me a venda da Têmis, da deusa da justiça, que nós precisamos colocar na Polícia Federal para ela não enxergar o Toffoli. Ora, o Toffoli apareceu na investigação, ele não era o foco da investigação. Se jogou a rede e veio um peixe a mais, um peixe graúdo. E a polícia, por relatório, informou. Falar em abuso de poder,
É um absurdo total. A Polícia Federal fez o dever dela, e o dever republicano, porque todos são iguais perante a lei. O que ela fez? Puxou o peixe, topou com o peixe e entregou o relatório. E agora não José Dias Toffoli, agora Supremo. Então, o que está se vendo? O que está acontecendo no momento, Fabiola? A corte, que está totalmente desmoralizada, ela não para de criar fatos novos e abusivos. O abuso está lá. Então, uma corte de justiça está se transformando num monstro vingativo. Então, a gente já está vendo dois tentáculos: Toffoli, reações, Polícia Federal, vingança, Alexandre de Moraes, vingança, mas dois tentáculos têm atrás o quê? O apoio de outro, o apoio de outra, da mente do monstro. Eu caí da cadeira, você falou, vamos cair da cadeira, eu caí da cadeira, fiquei jogada aqui no chão e ninguém veio me salvar. Você falou, vamos cair da cadeira, caí com essa informação. Ô Mairovitch, vamos lá, só para a gente amarrar aqui hoje a sua participação, precisamos falar dos penduricalhos, né? Assunto que está em debate também lá no Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo vai decidir hoje se mantém a decisão individual de Flávio Dino, que suspendeu o pagamento dos penduricalhos nos 3 poderes. O presidente do Supremo, Edson Fachin, se reuniu ontem com os presidentes do Senado, da Câmara, do Tribunal de Contas, da Procuradoria. Eles decidiram fechar um acordo para a criação de regras de transição, fizeram uma conversa a respeito disso. E aí, no que isso vai dar, hein? Josias, eu vou usar daqui a pouquinho de novo o acolchambrar, tá? Bom, duas coisas. A primeira, a liminar do Flávio Dino. Ela trancou a porta, mas esqueceu as janelas abertas e a porteira de entrada aberta. Então, fechou a porta, dizendo, olha, não se pode pagar o que não tiver na lei federal. Então, reduziu a lei federal. Aí, o que aconteceu? Veio o Gilmar Mendes e aí sim trancou todas as janelas, ainda reforçou a tranca da porta e mandou lacrar a porteira. Ou seja, só se pode pagar o que está em lei federal. Então, o que o Gilmar Mendes fez? Olha, o Dino tinha falado o que não está em lei. Então, o que tinha de lei estadual estabelecendo penduricalhos? E aí foi a janela que o Dino não tinha fechado e o Gilmar veio e fechou. E acrescentou em regimentos, em resoluções de tribunal, resoluções que têm força de lei, a lei nos estados ou no âmbito. Então, isso também não pode. Decisões normativas do tribunal, em síntese, fechou todas as janelas. E agora o que aconteceu? Aconteceu um movimento, associações de classe começaram a pressionar, ministros sendo pressionados e eu quase falei fraquinho, mas não ia cometer uma injustiça. O presidente Fachin se compôs aí, está se tentando uma composição, um acochambro, Josias, para quê? Para salvar aí alguns penduricalhos ou alguma coisa. É isso que está ocorrendo. Agora, o que vão decidir hoje? Vão, evidentemente, manter a decisão do Dino, que é só de tranca na porta. Por que não puseram junto a decisão do Gilmar para decidir as duas coisas? Isso pode ocorrer, pode acontecer, mas é necessidade de se ver o todo. Só a porta trancada, as janelas também lacradas. Vamos esperar o que vai acontecer do Supremo, que não anda em boa fase, né? Professor Walter Mairovitch, muito agradecida pela sua participação nessa nossa quarta-feira. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. Sakamoto avante palestra hoje. Josias, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.